Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais. Olá, meu nome é Bento Santos Simões Pires Ferreira e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. No dia de hoje, nós teremos a presença ilustre de Lara Silva, Isabela Menezes, Clara Murlick e Lara Gross para papear com a gente. No papo de hoje, nós discutiremos a respeito de alguns pontos históricos e turísticos da grandiosa Porto Alegre e que fazem parte do passado da capital gaúcha. Dentre eles, temos a Usina do Gasômetro, a Orla do Guaíba, o Museu Militar e muitas outras localidades. Enfim, vamos começar. Meu nome é Bento Santos Simões Pires Ferreira e eu iniciarei nosso bate-papo hoje falando de um dos mais tristes e melancólicos espaços de Porto Alegre. E sim, eu me refiro ao cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Localizado na Avenida Professor Oscar Pereira, número 423, no bairro Azenha, o cemitério da Santa Casa é um patrimônio cultural que nos ajuda a entender mais sobre o passado de Porto Alegre, evidenciando aspectos como a cultura do sepultamento e até a desigualdade social mesmo após a morte. O local também ficou conhecido como Museu a Céu Aberto. Possui mais de 170 anos de história e lá estão sepultados alguns nomes muito influentes como Júlio de Castilhos e Teixeirinha. A nossa história começa em 1850. Quando se viu a necessidade de construir um novo cemitério na capital gaúcha. Naquela época, a cidade só possuía um cemitério, que situava-se atrás da Catedral Madre de Deus, no centro histórico, o qual, por sinal, fica em uma parte bem baixa de Porto Alegre. Sendo assim, como consequência de chuvas fortes na região, os caixões se abriam e era comum ver cenas como cachorros brincando com os ossos dos falecidos. Então, visando resolver esse problema, foi erguido o cemitério de Santa Casa, que, por ficar em uma parte alta da cidade, não sofreu com o problema do anterior. Muito pelo contrário, o cemitério operou tão bem que funciona até hoje. Além disso, um ponto que merece destaque é o fato de, no mesmo cemitério, existirem dois ambientes totalmente distintos. Bem ao fundo do cemitério, existe uma grande área descampada chamada de Campo Santo. Neste espaço, são enterradas pessoas cujas famílias não têm condições suficientes para bancar uma sepultura mais digna a ela, sendo enterrados por ali. Em contrapartida, logo na entrada do cemitério da Santa Casa, em uma zona reconhecida como a VIP, é possível contemplar belíssimos mausoléus de mármore, com lindas estátuas e deslumbrantes imagens, o que era um símbolo forte da ostentação na época que a maioria deles foram construídos. Ainda assim, é importante salientar que existe um meio termo, lápides relativamente simples, mas que não deixam de ser dignas. Tudo isso é uma grande evidência que a sociedade sempre procurou ostentar e as desigualdades sociais persistem, mesmo após a morte. Por fim, é importante ressaltar um detalhe muito interessante a ser observado no cemitério da Santa Casa. É sobre o entendimento da morte. Deixe-me explicar. É claro que, como já falado, as desigualdades sociais persistem mesmo após a morte. Mas, quando já estamos mortos, o dinheiro tem algum significado para nós? Depois da morte, ser rico ou pobre importa? Nós não vamos para o mesmo lugar? O que importa não é a memória que deixamos para os outros? A memória de nossos atos, nossas ações, que ficarão marcadas na história e na memória da comunidade, como fez Teixeirinha ou Júlio de Castilhos, que estão enterrados por lá? Essa é a reflexão que deixo. Meu nome é Isabela Londra de Menezes e o Instituto Caldeira é um hub de inovação e tecnologia localizado no 4º Distrito, uma região localizada na zona norte de Porto Alegre. Esse local tem como principal objetivo ser uma comunidade que reúne grandes e pequenas empresas para promover inovação tecnológica e crescimento econômico em um complexo que, antigamente, era uma fábrica têxtil das lojas Senner e das tintas Senner.